apresentar para vocês um pouquinho sobre o conceito de arquitetura da informação. Nesta aula eu vou abordar os 4 sistemas apresentados por Rosenfeld e Morvilli, que envolve o sistema de organização, o sistema de navegação, o sistema de busca e o sistema de rotulagem. Então vamos iniciar com o primeiro sistema, que envolve sistema de organização por estrutura e sistema de organização por esquema. O primeiro sistema de organização por estrutura é a hierárquica, então onde nós temos categorias, subcategorias e a gente utiliza geralmente um organograma para representar isso, que é o que muitos autores falam de uma técnica para utilizar para representar o mapa do site. O organograma, então, ele pode ser utilizado para representar o mapa do site, né? Então envolvendo as estruturas das páginas, tendo a página principal, quais são as páginas que vão compor a navegação principal, quais páginas serão subcategorias e assim por diante. Quando eu tenho um site onde eu clico em um menu, né, ou seja, numa categoria, e abre um submenu e assim por diante, eu estou trabalhando com uma organização dessa estrutura do site de forma hierárquica. A segunda estrutura é hipertextual, né? Então, por exemplo, o Wikipedia, onde a gente vai lendo o texto, a gente vai clicando, vai pulando, vai saltando para outras páginas, então não tem como eu gerar um organograma mostrando categoria e subcategoria. Então é totalmente hipertextual. Vale ressaltar a diferença do hipertexto de um link, porque o link é separado do texto, né? E o hipertexto possui links entre o texto, por isso que ele é um texto hiper, né? Um hipertexto. Então, essa estrutura, ela é mais dinâmica do que a hierárquica. E a terceira forma de organização por estrutura é a base de dados relacional, onde eu utilizo um banco de dados e aí eu tenho tabelas, dentro dessas tabelas eu tenho meus registros e aí quando eu busco, faço uma busca no site, ele me retorna as informações que estão cadastradas nessa base de dados, nesse banco, e me retorna então uma lista de resultados. A informação organizada por esquema pode ser em 3 tipos: exatos, ambíguos ou híbridos, que é a junção dos dois. A exata pode ser por ordem alfabética, cronológica ou geográfica, né, por região. Então, o exato, a palavra exata já vem nesse sentido. Eu olho para a informação da interface e eu consigo identificar a forma como que ela está organizada. Então, vamos iniciar aí pela ordem alfabética. É o exemplo mais simples, né? Então, tem ali as informações que estão todas organizadas pela ordem alfabética. A segunda forma de organização por ordem exata é a geográfica, em que a gente pode pesquisar as informações pela interface por local ou por região. Então, a gente vai clicando por cidades ou por países e a gente vai fazendo esse acesso à informação de acordo com essa ordem. A organização cronológica, então, é por período, é por tempo, né? Então, por exemplo, o periódico científico geralmente lança da edição mais atual das edições anteriores. Então, você pode ir pesquisando pelos meses, pelos anos, né? Então, eu sempre falo que o livro mais vendido no mundo, ele está organizado por ordem cronológica. O sistema ambíguo, como o próprio nome fala, eu olho para aquela interface e eu não consigo definir de imediato a organização daquela informação. Então, não é nem por ordem alfabética, nem cronológica e nem geográfica. Então, a primeira classificação desse tipo de organização é por tópico, né? Então, eu olho ali o menu e eu verifico que é por prioridade de assunto. Outra forma de organização é orientada à tarefa. Então, por exemplo, o site ele é estruturado para a realização das atividades, né? Então, vamos citar o exemplo do Facebook. Tudo que tem nele é requisito funcional, né?
Então, adicionar amigo, curtir, escrever mensagem, inserir foto, publicar. Então, são sistemas que as informações estão disponibilizadas conforme a atividade mais realizada, com o grau de prioridade dessas ações. Outra forma de organização é orientada a um público, né? Então, primeiro se analisa o público-alvo de um sistema ou de um site e depois constrói a interface bem voltado para aquele público-alvo. Por exemplo, o site do Letras Libras, primeiro tem que ter um conhecimento muito grande da comunidade surda para também trabalhar tanto o texto quanto o Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais, para conseguir atingir aquele público-alvo. Então, a organização desse site ela é toda estudada para determinado público. Eu vou falar mais sobre isso na aula de acessibilidade. Então, vamos dar continuidade às nossas formas de organização. Também pode ser feito o que a gente chama de orientada metáfora, quando eu utilizo ícones, né, que representam determinada informação. Por exemplo, porque até hoje a gente utiliza o ícone do disquete para representar o salvamento, né, o salvar. Porque a gente não sabe como vai ser o futuro dos dispositivos de armazenamento, sendo que está sendo evoluído de uma forma muito grande, muito rápida. Então, hoje a gente está utilizando o USB, mas mais para frente pode ser que venha outro dispositivo. Porém, aquele ícone, aquela imagem representa essa ação. Então, por exemplo, quando que eu clico na lupinha, eu sei que é pesquisar. Quando eu clico na casinha, eu sei que é o home. A estrelinha significa favoritos. Então, na verdade, é um site todo trabalhado com metáforas.